Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, festa de São Francisco. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus pede a santa pobreza aos seus discípulos, mas ele é o primeiro a vivê-la. A pobreza nos leva a um estado de submissão a Deus, típico do verdadeiro discípulo que se abandona totalmente nos braços do Pai. A pobreza material abre as portas à radicalidade que é necessária para seguir Jesus. O despojamento dos afetos é uma concretização da santa pobreza, que é um caminho sem volta. Quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto estava a caminho, alguém disse a Jesus: Eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos se enterrem seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Este Evangelho querido é a base da missão Belém, é o nosso chão. Desde o começo da missão, Deus colocou um imã em nós, que nos atrai potentemente para os pobres, todos os pobres, qualquer que seja sua pobreza, santa ou escrava. Hoje também, no coração de todos os que vivem o carisma Belém, tem um imã que nos impulsiona a ir ao encontro do nosso irmão caído e lascado, ir ao encontro dele com o coração na mão. Refletimos muito nesses anos e Deus nos revelou que existe uma pobreza santa, a pobreza dele, a pobreza divina do amor que se esvazia, que se anula para que o outro se afirme, viva, seja feliz. É a pobreza da mãe que se despoja da sua vida para o filho. É a pobreza e o despojamento da gruta de Belém, onde Jesus, de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. É a pobreza do grão de trigo, que dá a sua vida para que uma espiga nasça. Do outro lado, Deus nos mostrou que existe uma pobreza maligna e diabólica, escrava do pecado e dos vícios. Os pobres são os preferidos de Deus e, infelizmente, são também preferidos pelo demônio, que os torna alvo de sua violência e os prostra. Os acorrenta ao inferno terrestre das drogas, do álcool, de todos os vícios. Basta olhar as cracolândias da vida que estão disseminadas em todas as cidades e em todos os países. A pobreza escrava começa com um delírio de onipotência, como o filho pródigo que vai embora de casa. É o momento em que a pessoa, escrava de seus vícios, se julga a dona do mundo e todos os outros são caretas. Mas esse fogo de palha dura pouco. Em breve, os amigos somem, porque o amigo de farra fica somente até que você tenha dinheiro no bolso.
É a perene história da ovelha desgarrada. Foi também para evangelizar esse inferno que Deus fez nascer a Missão Belém. A vocação que Deus nos deu consiste em nos mergulhar em todas as pobrezas malignas deste mundo para torná-las pobrezas divinas, batizá-las, arrancá-las da boca do demônio e reconduzi-las para Deus. A nossa vocação não é tornar ninguém rico, mas tornar todos Anawim, todos pobres de Deus, como Maria. De que forma isso acontece? Realmente a pobreza, mesmo aquela maligna, uma vez que é purificada do seu orgulho doentio e suicida, ela se torna um extraordinário trampolim para abraçar a Deus, como foi para o bom ladrão, que morreu na cruz ao lado de Jesus. Uma vez que ele se deixou batizar pelo sangue de Cristo, se rendeu a Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Depois disso, ele foi o primeiro a entrar no céu, canonizado pelo próprio Jesus. Foi um ladrão, o primeiro santo a entrar no céu. Aqui você tem um exemplo claro de como um ladrão se torna um Anawim, um pobre de Yahvé. Jesus não o tirou da cruz, morreu com ele, abraçado a ele, o levou para o céu. O primeiro santo da história foi canonizado diretamente por Jesus na cruz e é um ex-ladrão. Essa é a vocação que Jesus nos deu, transformar os ladrões em Anawim. A palavra Anawim indica, no Antigo Testamento, os pobres de Yahvé. A pobreza normalmente tem sua origem em uma situação real e concreta. O pobre é realmente mendigo, carente, necessitado, humilde, doente, encurvado, oprimido, com o coração quebrantado, desnorteado, como vimos nesses dias. Mas essa pobreza real, de qualquer forma ela se manifeste, se torna um bom humus, uma boa base para a santa pobreza, que é a pobreza do coração que ama, é a pobreza de quem dá tudo e não tem mais nada, a não ser seu grande amor. Dificilmente um rico entrará nesse amor puro e despojado. É mais fácil um rico entrar pelo buraco de uma agulha do que entrar na santa pobreza. A pobreza concreta dobra e quebra o orgulho do homem e o faz confiar em Deus. Pelo contrário, o dinheiro dá uma sensação de poder, de autossuficiência, que leva a deixar Deus de lado. Quem fez a experiência de comer procurando no lixo, rasgando um saco de lixo para ver se tem dentro um resto de comida para matar a sua fome, se sente um lixo, ele também. Quem foi desprezado, chutado, humilhado na rua, esse fez experiências concretas de humilhação. E estas experiências lhe ensinaram a humildade. A humilhação leva direto para a humildade. Não é por acaso que a palavra pobre no Antigo Testamento tem significado de encurvado, quem anda sempre cabisbaixo, quem não tem coragem de levantar a cabeça por sentir-se um nada. É muito difícil que um rico alcance a humildade que Deus tanto ama, porque o seu mundo é do poder, da autossuficiência, do dinheiro. Esse é o motivo do canto de Maria. Elevou os humildes, derrubou os poderosos do seu trono, de bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. É inútil tentar dar curvas aos trechos sobre a pobreza que Jesus pede com radicalidade aos que o seguem de perto, mas que indica também a todos como o melhor caminho para o céu.
Jesus diz: não temais, pequeno rebanho. Isto é, cada um de nós que faz parte do rebanho de Jesus. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não destrói. Pois aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Jesus mesmo mostra o caminho. O Filho do Homem não tem ninho. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pior que os animais do campo. Irmãos, se for difícil procurar logo a humildade, a total submissão a Deus, então podemos procurar os humilhados, os pobres desse mundo, para que eles nos ensinem como é a humildade. Procuremos toda a humilhação, mesmo injusta, sem nos queixar. Vamos recebê-la como das mãos de Deus, pois é Ele que nos manda para aprendermos a ser humildes. Amemos com todas as nossas forças a partilha dos bens que temos, pequenos ou grandes que sejam, porque somente um despojado alcançará a humildade. Vamos aprender de Jesus que não possuía nada, tinha tudo emprestado. A mísera gruta onde nasceu era emprestada. Nos 3 anos que andou pregando itinerante pela Palestina, não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça e era acolhido nas casas onde chegava. Até o burrinho com o qual ele entrou em Jerusalém era emprestado. A sala da Eucaristia, o cenáculo, era emprestada. O túmulo onde foi sepultado não era dele, era emprestado. Jesus não tinha nada de próprio e no momento da morte se despojou de tudo completamente. Vamos refletir um pouco sobre esta escolha forte, sobre estas fortes palavras de Jesus. O que ele quer me dizer? Qual é o buraco de agulha pelo qual eu também devo passar? O que significa viver a santa pobreza, não ter uma pedra onde reclinar a cabeça? Vamos agora ouvir novamente a palavra que molda a nossa vida. Enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro: segue-me. Este respondeu: permite-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha casa. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus.
Vamos agora anotar as frases desta leitura que mais penetra no nosso coração e nos interpela. Chegamos agora à escolha do nosso propósito, que nos ajude a viver bem, segundo o desejo de Deus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o propósito que escolhemos. Seguir Jesus com uma firme decisão.
paz e alegria a todos. Sem nos preocupar onde reclinar a cabeça, paz e alegria a todos. Exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. A pequena gruta escura e fria exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. Jesus há de vir, pois no coração de um povo há o desejo de servir. Na face do pobre é o Cristo sofredor, coração do nosso coração. Mais perfeito amor.